Nossa programação. E hoje sou eu que vou estar falando. A nossa palestra está intitulada Nutrição Espiritual. O que será que vamos estar falando? É um assunto bastante amplo, mas trazemos algumas reflexões para que nos ajuda a nos nutrir espiritualmente. E somente para retificar, quando falamos de nutrição, vamos desconectar de comida, vamos educando nossas mentes e vamos nos conectando na essência, o espírito, para aprender a nos nutrir do que é real, como nós vimos no primeiro estudo pela Joana, né? Então, nutrição espiritual. Nós vamos começar inicialmente com as reflexões de Emmanuel, que diz no livro Pão Nosso: há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Claro, quando nós começamos a falar sobre a nutrição, todo o nosso modo de pensar e de sentir, nós estamos nos nutrindo, mesmo que seja inconsciente. Então, é fundamental, dentro desse pouco espaço de tempo que nós temos aqui, de nos conscientizar que façamos escolhas de nos nutrir mais saudavelmente no dia a dia, escolhendo pensamentos mais salutares, educando nossas emoções, dentro do processo de autoevangelização que todos nós nos encontramos. Prosseguindo ainda, Emmanuel diz: o alimento do coração pode ser efetivo na vida eterna. Há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Ele está referenciando o alimento do coração. Então, ele nos remete realmente à dimensão do desenvolvimento da inteligência emocional. Para ser efetivo na vida eterna, lembrando do estudo anterior da Joana, da conquista dos valores reais, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. O que entendemos das atividades ou realidades simples? Como é que sou eu psiquicamente? Complexa? Perturbada? Confusa? Ou eu já percebo-me com o meu psiquismo mais claro, mais definido? Porque cultuei, estou cultuando a simplicidade. Porque muita coisa requer, ou muitas referências requerem muito espaço, muita ocupação psíquica. Então, na conquista da simplicidade, na nutrição do real, nós vamos ressignificando e reciclando este quadro íntimo. Ainda Emmanuel prossegue no livro Pão Nosso. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. Então, nutrição espiritual, como nós estamos nos acolhendo? Como nós estamos lidando com o desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento essencial do espírito imortal que nós somos? Estamos indo pelos caminhos de fuga, estamos nos adentrando por essas questões perniciosas que são a ilusão, ou nós já estamos percebendo os referenciais de ilusão e já estamos nos educando nos valores reais da vida, que sempre ocorre através do autoencontro, do autoenfrentamento, da autossuperação, dentro da metodologia amorosa, porém consciente. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. Nutrição espiritual é uma proposta de conexão de nós conosco em busca dos valores essenciais da vida. Não são essenciais dentro do referencial do olhar materialista, egoísta, mas essenciais dentro da conexão com o eu profundo. Então, a partir dali, nós vamos modificando nossas próprias necessidades exteriores. É justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Por que isso? Por que será que Emmanuel está nos apresentando? Porque nós somos espíritos que estagiamos por muito tempo em diferentes escolas religiosas e tudo indica onde é que aprendemos muito a focar para fora, como próprias metodologias educativas ofertadas a nós. Nós desenvolvemos pouca capacidade de interiorização do que o próprio Espiritismo vem nos convidar agora e nos oferece essa metodologia educativa. Porque se for para fora, nós não aprendemos a pensar
pensar por nós. Se sempre vamos perguntar ao outro o que fazer, eu não aprendo a discernir. Se eu sempre estou voltado para fora, eu me preocupo com os valores transitórios da vida e eu estou dentro da multidão sem perceber que eu sou uma parte de. Mas quando estamos nos voltando para dentro, nessa descoberta interior, nós vamos percebendo se as minhas tendências, os meus desejos estão condizentes com os valores reais da vida como espírito imortal, dono e responsável pela minha evolução, que sintetiza a conquista da minha felicidade e me propiciam ou não. E dentro disso vamos fazendo atualizações. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. O Espiritismo, sendo uma doutrina que, em essência, remete-nos à aquisição, ao desenvolvimento do amor, então não é somente uma doutrina que nos remete ao desenvolvimento intelectual, mas também emocional. Lembrando que, para evoluir, é necessário o desenvolvimento da razão e da emoção, que sempre estão conectadas. Então, é mais do que falar sobre. É necessário aprender a pensar, é necessário aprender a refletir, é necessário aprender a sentir a verdade. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se em definitivo reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Nós estamos falando sobre nutrição espiritual. Voltamos novamente, a nutrição espiritual ocorre quando nós vamos em busca das verdades eternas. É como se nós estamos nos nourishing, nós estamos nos desenvolvendo interiormente nessas referências de amorosidade que a verdade nos propicia através do caminho evolutivo que nós os propiciamos. E Joana de Ângeles prossegue nos auxiliando nas nossas reflexões no livro Vida Feliz, quando ela diz: aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. Onde me encontro eu para me nutrir espiritualmente? Eu ainda estou no estágio que preciso estar com alguém? Eu me encontro no estágio que eu preciso o outro para ser feliz? Nós sabemos que somos espíritos imortais. Ora estamos na parceria precisa, exata, ora sem, todos podendo amar. É uma questão de escolha. Todos interconectados perante as leis do amor. Como me encontro? Nas posses, onde que estou? Quais são os valores que cultuo? Do que me nutro? Do que me nutre no momento? São os valores exteriores ou os valores interiores? Os meus valores que me nutro são os valores do ter ou do ser? Os valores que busco para me nutrir estão mais ligados à horizontalidade da vida ou à verticalidade da vida? Onde estou? Quando o amor está ausente, morre-se a alegria de viver, de realizar, e a depressão e os estados de negatividade da alma assumem o lugar, levando o indivíduo para a paralisia do movimento espiritual. Quando o amor está ausente, isto quer dizer que não estamos nos nutrindo em espírito, em essência. Nós podemos estar nos nutrindo nas referências periféricas, razão pela qual a substância nossa interiormente, disso estamos carentes. Mas podemos começar a desenvolver, fundamental, onde existe a falta de alegria de viver, onde existe a depressão nas gradações variadas, podemos estar quase certos que o amor em nós está ausente. E o cultivo do amor vai erradicar a infelicidade, a depressão, as questões negativas variadas dos conflitos oriundos da falta de amorosidade. Cada ser tem muito mais do que precisa, exatamente aquilo que merece, no exato ponto daquilo que consegue perceber, embora esteja à sua disposição muito mais do que necessita. Dá para entender isso? Estamos falando da nossa realidade, conforme Andrei Moreira nos coloca no livro Alto Amor e as outras potências da alma. Então, parar de reclamar e acolhermos onde estamos, ciente que daquilo que percebemos, muito além está à nossa disposição, desde que queiramos. Estamos despertos.
acordados, nós falamos de sono antes, mas acordados não é com o olho físico, acordados com o olho espiritual. Nós estamos diante do universo à nossa disposição. Depende do que nós escolhemos para nos nutrir. Ele vai percebendo que o amor que faz falta não é o amor que o outro dá. É o amor que não verte de dentro de si em direção ao outro. Como nós nos encontramos? Você não me ama mais e eu estou triste, depressiva? Então nós vamos aprendendo, não é o amor que vem do outro, de fora para nós, mas é o amor que falta emergir de nós em direção aos outros. E não necessariamente uma pessoa específica, porque isso é egoísmo. Em direção à humanidade. Sair do egoísmo pelos exercícios do altruísmo, onde nós vamos cada vez mais tendo alegria de autorrealizarmos-nos como seres imortais em servir, em vez de ser servidos. Isso é uma conquista íntima de cada um de nós. Todos nós podemos. É a fonte de onde jorra a nutrição e a abundância para a superfície. Alto amor, nutrição espiritual. No alto amor, o espírito elege o que é melhor para si dentro dos valores reais da vida. Não é dentro dos valores egoísticos, como nós vamos ver com Emmanuel pela frente. Gratidão é a postura de compreensão daquilo que é essencial e suficiente e que nutre o ser a partir da força de conexão à abundância da vida. Somos gratos pela vida? Somos gratos por Deus? Nos sentimos conectados com Deus? Ou nos sentimos órfãos da divindade pelo egoísmo? Onde estou? Há sempre um tempo em que é necessário calar as vozes da exigência e da insatisfação e deixar de ser pesado à vida, passando a servir. Eu estou sendo pesado à vida? Onde me encontro? Eu me sinto leve na vida? Como detecto se estou sendo pesado ou leve? Se eu estou reclamando, se eu estou sempre culpando os outros, se tudo me é difícil, se eu tenho dificuldade em me engajar quando a vida bate, hello, vamos trabalhar? Não, não posso. Então estou sendo pesada, porque eu estou atrofiando a minha própria nutrição espiritual. Quando eu escolho me abrir para a vida, eu já estou me nutrindo por me movimentar dentro do movimento da nutrição superior que vem de Deus. Analisa teu interior com coragem, reconhecendo as fontes de teus desejos, impulsos e sentimentos, e inquire a tua consciência se algo necessitas fazer para colocar-te em sintonia com as vibrações naturais do amor e das leis divinas. Analisa cada um de nós a nossa interioridade. O que necessito fazer? Quais são meus desejos? Quais são meus impulsos? Se a gente faz conexão com o nosso estudo inicial, eles estão condizentes com a realidade ou com as ilusões? Como vou saber? Procurando me entender em verdade, com honestidade. Porque muitas coisas que nós estamos nos nutrindo, buscando, pode nos trazer dificuldades, conflitos já nesta existência ou no devenir. E a proposta é que através do autoconhecimento, nós, através dos nossos desejos, impulsos, sentimentos, nós vamos percebendo onde nós estamos. Sempre a identificação do inferior dá-nos a oportunidade de elaborar o superior, a nível dos referenciais internos. Como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? E a gente aprende com Emmanuel. Eu gosto muito da resposta de Emmanuel aqui, porque às vezes aqui na Terra a gente ouve, eu me amo muito, eu mereço, eu vou me comprar um vestido novo. Eu mereço, trabalhei muito duro, nossa, sofri que só, agora vou no restaurante ter um ótimo alimento. Podemos fazer isso, mas não vai nos nutrir. Vejamos o que Emmanuel nos diz. Amar a nós mesmos não será vulgarização de uma prova, de uma nova teoria de autoadoração,
Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em autoobservação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é o Jesus Cristo. Então nós vamos vendo que a proposta que o Evangelho nos oferece, ela já não é mais para fora. Apesar, se eu tiver dinheiro, posso. A verdade é que se eu remeto para dentro, então eu vou me auto-iluminando e minhas necessidades em relação ao externo vão modificando. Já não preciso mais o que precisava, o que me era importante antes. E como ensinar o amor no centro espírita? Vamos aprender com a irmã Cidufo. E ela nos diz assim no livro Escutando os Sentimentos. Fala-se muito no que devemos fazer, mas pouquíssimas vezes em como fazer as coisas. E ela prossegue: priorizar respostas, discutir vivências, refletir sobre horizontes novos de velhos temas do viver. Reinventar a vivência em direção aos apelos da consciência, propiciar à criatura externar limitações e valores já conquistados, fazendo da sala de estudos espíritas um laboratório de ideias na ampliação da capacidade de pensar com acerto, lógica e bom senso. Isso se chama educar. Educar é um processo de nutrição espiritual? Profundo, muito profundo. Quando nós aprendemos a pensar, quando nós aprendemos a refletir, quando nós aprendemos a exteriorizar, a conviver conosco em maior profundidade, quando nós falamos no português popular, quando a ficha cai, estamos nos nutrindo. Nossa, agora entendi isto. São aspectos, são experiências. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Dentro do que nós falamos de autoeducação ou educação, dentro dos princípios de autopercepção e modificação interior, naturalmente nós chegaremos na proposta de educação interior a nível mental, com prazer. Fazemos isso com alegria, com engajamento, nos esforçando dentro da disciplina mental, e com isso vamos modificando nossos hábitos, nosso modo de mudar, nosso modo de ser, nos tornando mais leves, nos tornando mais positivos perante a vida. Quem se ama imuniza-se contra as mágoas, guarda a serenidade perante acusações, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar, foca soluções e valores, cultiva indulgência com o semelhante. Nutrição espiritual. Eu me sinto magoada no momento? Se estamos com mágoas, nós vamos aprendendo que não estamos fazendo o trabalho de nutrição espiritual, porque estamos focados neste quadro de aspectos que nos atrofiam a alma, o ser essencial. Como nos imunizar contra as mágoas? Educando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, e educando-nos para que o nosso foco de posicionamento esteja interno e não externo. Enquanto vamos nos educando, vamos nos flexibilizando, dando o dever consciencial de eleger o que é real e permitindo que as demais criaturas se movimentem dentro das suas escolhas que lhe convém em cada momento. Com isso nós vamos deixar de ser menos magoáveis, porque a mágoa está falando de orgulho e egoísmo, né? A consciência não permite paz ao espírito, senão quando este se reintegra ao amor universal, em atos e não somente em palavras, beneficiando a coletividade a qual deve servir. Eu me encontro como?
honestamente, esperando ser servida ou servindo. Eu me elejo nos meus ensaios de cada momento, que são únicos, que terá infinitos, mas são únicos, a servir mais, amar mais, enquanto estamos transitando. Se estamos com essas escolhas, podemos ter a certeza que nos estamos nutrindo espiritualmente. Auto-amor, a luz da imortalidade da alma, transcende a busca e conquista de prazer para si, configurando-se como um movimento real de conexão da criatura que aprende a amar e servir, perdoar e passar. O auto-amor, dentro da visão do espírito imortal, como mencionamos antes, ele se difere do referencial do auto-amor egoístico. Naturalmente que todos nós que estamos nos libertando do nosso egoísmo, pelos exercícios que a vida nos convida no altruísmo, nós estamos ali então transcendendo essas limitações interiores e verdadeiramente trazendo um referencial de nutrição que traz substância, que traz significado, que traz esse fortalecimento interior perante as experiências transitórias que nós nos encontramos, porque elas são muito transitórias e a própria espiritualidade nos diz que passam muito rápidos. Então, chegando no final, que possamos, dentro destes momentos de auto-amor, sendo uma das metodologias, um dos mecanismos que nos ajudam a trazer a nutrição espiritual, nos posicionar perante nós mesmos, ciente que nós sempre estamos nos lugares certos, com as pessoas certas, nas horas certas, com as experiências certas, para nos treinar nessa conquista de educação espiritual, trazendo os valores reais para nós em todos os instantes. Estejamos nós nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vida de relação, lembrando que a nutrição espiritual é oriundo da conquista e desenvolvimento das virtudes. Por exemplo, a paciência. Se eu noto que não sou paciente, me treinar na paciência, treinar a honestidade consciencial, porque a mentira não nos traz esse nourishment interior, ela mascara a realidade da essência nossa. Então, buscar o desenvolvimento da honestidade em todos os sentidos, mesmo que nós percebemos que estamos dentro de um meio corrupto, mas nós nos elegermos a sair da multidão para cultuar esses valores reais. Cultivar a disciplina perante o cultivo das experiências atemporais. Por maiores que sejam os esforços, vale a pena, porque tudo são hábitos, tudo são exercícios, tudo são conquistas, sejam as limitações ou as nossas conquistas interiores. O que nós nos tornamos até aqui, quando falamos de limitações, são hábitos, nós os condicionamos. E é óbvio que é necessário modificar e nós podemos. Pelo simples fato de refletirmos no Livro dos Espíritos, que ensina que basta fazermos esforços mínimos. E quanto maior conscientização existir em nós, mais nós vamos nos permitir fazer esses esforços, compreender que o processo de autoencontro, de autoeliminação, é um processo individual e intransferível. A proposta de disciplina perante os valores reais da vida não me chega como imposição, mas como metodologia de libertação da consciência, me transformando para melhor nesta existência, nas vindouras que virão, e com isso nos sentindo mais livres e felizes dentro do universo que está à nossa disposição, fazendo escolhas mais assertivas. Que Jesus nos ilumina, que possa nos auxiliar a nós mesmos nos nutrirmos dentro da maior fonte que é Deus. Muita paz a todos.